Barra dá um tapa na cara de Sarp. Sarp descobre que Elis morreu, mas não deixa ninguém contar para Barra. Sarp pede explicações a Barra sobre Arif e ela diz que isso não é da conta dele. Não o interessa. Barra diz a Piril que não tem interesse no marido dela. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 10 a 14 de fevereiro. Sejam todos bem-vindos ao canal. Espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Sarp diz o nome de Piril. Nissan sorri e pergunta se ela é a Piril que comprou tudo. Piril confirma que sim e diz que ela deve ser a Nissan. Nissan agradece ela por ter comprado tanta roupa e brinquedos e diz ao irmão: "Olha, Doruk, é a tia Piril, é a mulher que comprou todas as coisas pra gente." Doruk não diz nada. Irritado, Sarp diz baixinho a Munir: "Você ficou maluco? Por que trouxe eles aqui?" Munir diz que não teve opção, que levou um homem para arrumar o aquecedor e vai levar o carro dele também e deixar outro veículo que é mais seguro. Nissan pergunta se Doruk não vai agradecer a tia Piril. Doruk a agradece. Pergunta quem são os gêmeos e o nome deles. Piril diz que eles são seus filhos, Ali e Omer. Doruk se lembra de quando a mãe contou para ele que o pai dele estava casado com a Piril e sobre os irmãos dele. Nissan e Doruk se dão conta de que Piril é a mulher do pai, os gêmeos, seus irmãos. Olham muito tristes para o pai e se abraçam. Sarp não diz nada e chama Piril e Munir para conversar em outro lugar. Enfurecido, Sarp pergunta o que Piril e Munir têm na cabeça e por que foram para lá. Munir mente, dizendo que o Nezi encontrou o hotel que eles estavam e então ele foi buscar a dona Piril e os meninos e tiveram que ir para lá. Sarp diz que o Doruk e a Nissan não tinham que ver eles assim. Piril diz: "Nós não tínhamos escolha, Sarp, mas não se preocupa, que eu não vim aqui para incomodar a sua nova família." Sarp diz a ela que hoje não quer discutir. Piril diz que ele nem perguntou como os filhos estão, pergunta como ele quer que ela fique e diz que parece que ele não se preocupa mais com eles. Sarp diz: "Como assim eu não fiquei preocupado com vocês? Você não consegue entender, Piril? É que eu só não estava esperando por isso." Piril diz que não foi lá para separá-lo dos filhos e nem da Barra, caso ele queira ficar com ela. Só foi para lá para proteger os filhos dela. Piril diz: "Se eu quisesse mesmo te afastar deles, não teria te contado que o Nezir estava atrás da Barra e das crianças, e você não teria conseguido resgatá-los." Munir fica surpresa ao saber que foi Piril quem contou para Sarp sobre o sequestro. Sarp diz: "Eu entendo, Piril, eu te entendo. Você me ajudou a salvá-los e eu sou muito grato por isso. Eu acho que nunca vou conseguir te pagar pelo que fez. Muito obrigada. Munir, agora eu quero que você comece a procurar outra casa, porque ficar todos juntos nesse lugar não vai ser muito prático, não é, Piril? E Munir, quem aqueles homens mataram ontem à noite?" Munir diz que a mulher se chamava Elis. Sarp diz que a Barra não pode saber disso, senão ela vai querer ir embora dali com as crianças. Depois, Sarp chama Leila, diz que quer que ela fale com uma pessoa e pede o celular de Munir. Arif diz a Amber que acha melhor falar com a polícia. A Barra ainda não ligou e não deu nenhuma notícia. Leila liga para Amber e diz que só ligou para avisá-lo que a filha dele, Barra, e as crianças estão muito bem. Mas quando ela entrar em contato, que não contem que mataram a senhora e Elis ontem à noite, senão ela vai querer ir encontrá-los e sair da segurança. A vida de todos ficará em perigo. E desliga o telefone. Amber diz a Arif que não sabe quem ligou e conta o que a pessoa disse. Sirin pergunta se não seria melhor deixar a polícia para lá por enquanto, se a Barra e as crianças estão salvos. Amber disse que não sabe e Arif pergunta como que vão esconder isso dela. Amber diz que esses homens são muito perigosos e a Barra não está segura. Amber diz que vai avisar a Tice, porque a Barra não pode saber que Elis morreu. Piril pergunta a Sarp se quando o Munir encontrar outra casa, ele vai continuar ali com a Barra e os filhos ou prefere ir e ficar com eles. Sarp não responde a pergunta dela. Diz que as crianças não podem ficar sozinhas. Volta para a sala e vê que Nissan e Doruk estão usando as suas roupas antigas. Sarp diz que não entendeu por que eles resolveram se trocar. Nissan diz que eles ficam melhor assim e Doruk diz que é verdade. Sarp diz que quer contar uma coisa que eles não sabem. Fala que o Ali e o Omer são irmãos dele.
deles e pergunta se eles não querem brincar com os irmãos. Chateados, Nissan e Doruk balançam a cabeça, dizendo que não. Doruk diz: a Nissan é minha irmã. Ela é a única irmã que eu tenho, tá? Nissan diz no ouvido do irmão: isso, Doruk. Só eu sou sua irmã. Eles não são nada. Piril pergunta em qual quarto podem ficar. Sarp diz para ela pegar o que preferir. Piril pede para Sarp cuidar dos filhos um pouquinho e vai para o quarto com Leila. Enquanto isso, Barra continua caminhando, tentando encontrar uma loja para comprar o carregador do celular e acaba pegando um caminho errado. Jale diz que a tia pode voltar para casa, que ela vai ficar com a Seida. A Tice deixa as chaves de sua casa com Seida e diz que assim que ela sair do trabalho que vá para lá. Piril diz para Leila ficar no quarto com as crianças, que ela vai ficar lá no de cima, o do Sarp. Arif deixa Enver ir em casa e diz que vai voltar para o prédio para falar com o pai. Arif diz a Enver que o pai tem que pagar pelo que fez. Ele tem que explicar porque fingiu que estava doente. A Tice chega e Enver conta para ela sobre a mulher que ligou para ele falando da Barra e das crianças. Enver diz que eles precisam avisar para a Seida também. A Tice diz que a Seida foi para a casa dela porque ela tinha que se arrumar para ir trabalhar. Arif encontra o pai em um bar, muito bêbado, e diz que os médicos avisaram que vão ter que operar ele. E o Suf diz que não, que é muito saudável, é forte. Arif diz: mas você teve um infarto. E o Suf pergunta quando. Arif diz que ontem à noite ele teve um infarto. E o Suf diz que estava fingindo e garante que o seu coração está bem. Arif diz: te contaram o que iam fazer? É por isso que você queria sair de casa, não é? Por que fez isso? E o Suf diz: porque me falaram para sair, senão eles iam matar o meu filho Arif. Eu tive que sair porque se te encontrasse dentro de casa, disseram que iam te matar. Sim, eles disseram que iam te dar um tiro direto na cabeça. Eles iam fazer isso, foi por isso, tá? Arif pergunta quem disse isso. E o Suf diz que foi um homem que parecia um monstro, por isso ele fingiu. Arif diz: porque eles te pagaram, não é? E o Suf, covarde, balança a cabeça afirmando que sim. Nissan pergunta ao pai para onde a mãe foi e diz que ela está demorando. Sarp diz que é verdade, que vai procurar a mãe deles e pede para eles ficarem um pouquinho com a tia Leila. Nissan diz para levarem eles juntos e Doruk diz que também querem procurar a mamãe. Nesse momento, Barra chega pedindo desculpas pela demora, dizendo que não conseguia encontrar o caminho certo e achou que não fosse achar a casa. Andou bastante, mas chegou. Barra vê que os filhos trocaram de roupa. Pergunta o que aconteceu ali, o que eles têm. Então, ela vê Leila e os gêmeos. Sarp diz que precisa conversar com ela. Piril aparece dando um bom dia. Ela se aproxima de Barra, diz que é a Piril e estende a mão para ela. Barra olha para os filhos que estão abraçados e com cara de assustados. Barra sorri, dá bom dia, diz a Piril que é a Barra, a cumprimenta com beijinhos no rosto e diz que finalmente a conheceu. Barra pergunta se Doruk e Nissan agradeceram a tia Piril pelos presentes, pela roupa que ela comprou, e diz a Piril que tem que agradecê-la muito por tudo. Piril diz: imagina! Barra se aproxima dos gêmeos e fala carinhosamente com eles, apresentando a Nissan e o Doruk como os irmãozinhos deles. Depois, Barra diz que derrubou um negócio no caminho, vai buscar e já volta. Sarp vai atrás dela. Barra chora. Sarp pede desculpas a ela e diz que não sabia que eles viriam para essa casa, só que o Nezi descobriu onde eles estavam e eles não tinham outro lugar para ir. Barra diz que já entendeu, que sabe que eles foram para lá porque são filhos dele e ela, a esposa. Sarp jura que não sabia que eles iam para lá e pede para ela acreditar nele. Barra diz: tá bom, Sarp, tá bom, tudo bem, eu entendi, não fala mais nada. Eu não devia ter vindo pra cá, nem eles, é isso. Você tem que falar isso pra ela, tá bom? Pede desculpas pra sua esposa, por favor. Sarp fica tocando nela e dizendo: Barra, por favor, vem aqui, Barra. Com muita raiva, Barra dá um tapa na cara dele e grita: não encosta em mim! Sarp fica olhando pra ela por alguns segundos e depois a abraça. Barra não retribui o abraço dele. Piril vê tudo pela janela e não gosta nada. Barra afasta Sarp e volta para dentro da casa. Barra pergunta se Doruk e Nissan não querem brincar com os gêmeos.
Piril fica encarando e pergunta se ela encontrou o que estava procurando lá fora. Barra diz: eu perdi mesmo, mas era uma coisa de muito valor sentimental. Vou ter que encontrar outra. Sarp fica olhando para elas sem dizer nada. Seida chega no edifício, entra no apartamento de Barra, se recorda de como tudo aconteceu e começa a limpar o sangue de Elis no chão, chorando muito. Ela limpa tudo, até as escadas. Depois, abre a porta do seu apartamento e se recorda de momentos alegres que viveu com Elis ali. Tá lá, diz Arif, que o tio Yusuf comentou com o pessoal que a Barra tá por aí com o marido em um lugar seguro. Arif diz: é claro que foi ele, quem mais poderia ter sido? Esse infeliz deixou todos em risco. Talar diz que Arif sempre se apaixona pela pessoa errada, não tem sorte. Arif diz que daria qualquer coisa só para ver a Barra feliz. Talar diz que talvez ele fique sozinho. Arif diz: não, eu não vou ficar. Você precisa tentar ser feliz e nunca desistir. Emily conversa com sua prima Edil sobre Barra. Diz que ela é uma mulher muito honesta, sabe que ela nunca faltaria ao trabalho sem motivo, tem 2 filhos e então precisa do dinheiro. Edil diz que pode ajudá-lo, a funcionária dele faltou e começa a trabalhar. Seida vê Elis reclamando com ela e entrando em seu quarto. Seida sorri e vai até lá, mas não encontra a amiga. Seida vê o vestido que Elis comprou para Nissan, sai de casa chorando e senta na frente da cafeteria de Arif. Ele pergunta a ela o que foi. Seida diz que não consegue ficar em casa. Conta para ele que limpou tudo. Diz que depois viu a Elis. Não sabe se estava imaginando, mas a Elis estava tentando falar alguma coisa para ela. Arif conta para Seida sobre a mulher que ligou para Ember dizendo que a Barra está bem e diz que eles não podem contar para ela. Camille liga para Arif dizendo que a Elis é uma safada, que a mulher dele achou que ela fosse uma boa pessoa e pagou adiantado, mas hoje ela não apareceu para trabalhar. Irritado, Arif diz: vê se escuta bem, ela tá morta. Ela foi assassinada nessa madrugada, então é bom você não falar isso. Se você quiser vir aqui, eu te espero, mas ela não era ladra. Seida fica furiosa ao saber que Camille chamou Elis de safada. Diz que ele não pode sair assim culpando as pessoas sem saber o que aconteceu e pergunta para Arif onde é que fica a loja dele. Arif diz que já resolveu tudo e se nega a falar para ela onde fica a loja. Seida diz que vai encontrar a loja sozinha e nesse momento escuta Emily chamando por ela. Emily se aproxima dela sorrindo. Surpresa, Seida pergunta quem é ele. Emily diz: é sério? Seida diz: eu lembrei de você. Já sei, é o dono daquela cafeteria. Emily diz: sim, o dono da cafeteria. O que deu em você? Não se lembra de mim? Eu sou Emily. Assim que escutei a sua voz, reconheci na hora. Ele abraça ela e diz: Seida, mas que alegria. Passaram tantos anos e eu achei que nunca mais ia te ver. Emily diz que procurou por ela em todo lugar e ninguém disse onde que ela estava. Perguntou até para a mãe dela. Seida pede desculpas a ele. Diz que hoje eles têm um enterro, por isso ela tá tão para baixo e outra hora eles conversam. Seida diz que precisa ir para casa, pede licença e entra no edifício. Arif diz a Emily que mataram a melhor amiga da Seida na madrugada e ela estava ao lado. Emily diz que é amigo da Seida há muito tempo e contaram para ele que mataram a mulher ali ontem. Arif pergunta como ele soube. Emily diz que esteve lá atrás de uma pessoa que contratou e agora sabe porque ela não foi trabalhar ontem. Emily diz: a Seida mora no mesmo prédio que essa moça. Você deve conhecer. Ela tem 2 filhos pequenos. Barra Sesmele. Não tem marido. Arif fica surpreso ao escutar o que Emily diz. Arif diz a Emily que a Barra está na casa da mãe. Emily pede para ele dizer para ela que pode voltar a trabalhar, não tem problema. Emily vai indo embora e Arif diz: e como você sabe que ela não tem marido? Como você sabe que a Barra não tem marido? Emily diz: foi ela que me disse. Mas por que a pergunta? Arif diz que é porque ela nunca fala do marido. Ninguém sabe. Arif vai até Seida e pergunta se ela precisa de ajuda. Seida diz para ele não se preocupar, que ela vai superar isso. E pergunta o que o Emily queria. Arif diz que ele queria falar com a Barra.
Emily conta para Edil que encontrou a doidinha da Seida. Agora ela é vizinha da Bahá e diz que não acredita. Bahá pergunta se Sarp tá com o carregador. Sarp pega o celular, entrega para ela. Pede que por favor ela faça só uma ligação e que não demore. Bahá liga para Ember. Ele vê que o número é desconhecido. Acredita que seja Bahá e quando vai atender, ela desliga. Bahá decide ligar para Arif. Arif fica surpresa ao escutar a voz dela e pergunta se todos estão bem. Bahá diz que sim e seguros e pede para ele falar para todo mundo não se preocuparem mais com eles, porque ela só pode fazer uma ligação daquele celular. Arif diz que tá bom, que vai avisar. Bahá diz: tomara que vocês estejam bem, porque não machucaram vocês, certo? Deixaram vocês em paz quando a gente foi embora, né? Arif diz que sim, que tá todo mundo bem ali. Bahá diz que não para de pensar neles, que não fazia ideia se eles estavam bem, não podia ligar e nem sair dali, e parece que ainda vai ter que ficar lá alguns dias, não sabe quando vai poder voltar para casa. Arif diz: tá bom, se tá seguro eu posso esperar. Quer dizer, te esperamos. Bahá diz: desculpa, eu tenho que desligar. Arif, se cuida, tá? Até mais. À noite, a Tice diz a Sirin que bom que a Bahá e as crianças estão bem, que o pai dela está preocupado com a Seida. Ele não queria que ela fosse trabalhar, mas ela nunca faz o que eles pedem, por isso não quis ir para a casa deles. Sirin diz: ah, você sabe como ela é, nunca teve interesse por nada. É normal ela ter problema nesse lugar. A Seida já entende isso, deve estar até acostumada. Piril vê Bahá na cozinha e diz que ela não precisava fazer nada, que a Leila podia cozinhar. Bahá diz que ficou com vontade de fazer a janta e ela não precisa se preocupar. Piril se oferece para ajudar ela. Bahá diz que não precisa, que já está terminando. Piril diz que tá bom, vai deixá-lo em paz e sai. Doruk chama o pai para brincar com ele e Nissan, para montarem um quebra-cabeça. Sarp fica muito feliz, beija os filhos e se diverte com eles. Piril fica observando os três e depois vai para o quarto. Piril pede para Leila falar só Sarp, não Alp, enquanto estiverem naquela casa. E que também fale que saíram do hotel, porque corriam perigo. Piril diz: se o Sarp te perguntar, você vai falar isso. Fala que a dona Piril e o seu Muniz estavam com muito medo e eles não sabiam para onde ir. Sarp pergunta se Bahá não quer que a Leila ajude. Bahá diz: não quero ajuda, eu não preciso de ajuda, porque já cozinho sozinha para os meus filhos todos os dias. Sarp diz: é para você não se cansar. Bahá diz: para eu não me cansar? Você tem ideia de como eu me cansei nos 5 anos que esteve ausente? Levando as 2 crianças sozinha para a escola bem cedo, indo trabalhar, buscando elas e voltando para casa para fazer tudo. Depois ajudar os 2 filhos com a lição, lavar roupa e fazer janta. E você sabia que eu fazia isso enquanto eu estava doente, passando muito mal? Ralar uma cenoura não vai me cansar, não se preocupa comigo. Sarp, abobado, só diz: tem razão. Nissan chama pelo pai e Bahá diz: vai lá brincar com eles, parece que assim você vai me ajudar, pelo menos uma vez, né? Piril diz a Sarp que o Ali e o Omé já vão dormir e pergunta se ele não quer dar boa noite para eles. Sarp diz que já está indo. Doruk pergunta onde que o pai vai dormir hoje. Sarp diz que no sofá, igual fez ontem. Que o Ali e o Omé vão ficar no quarto com a tia Leila e eles vão ficar no quarto com a mãe deles. Nissan diz: vai dormir com a tia Piril essa noite? Sarp diz que não, que vai ficar na sala. Nissan pergunta por quê. Piril diz: sim, também gostaria de saber. Você deveria dormir no quarto com a sua esposa, como de costume, não é, Bahá? Bahá olha bem na cara dela e depois diz: é verdade, claro. Só dormimos aqui porque o aquecedor estava quebrado, mas essa noite vamos dormir no nosso quarto, tá bom? Doruk diz que quer muito dormir com o papai de novo e pergunta se pode dormir no quarto dele. Bahá diz: você não pode. Desculpa, filho, mas o que a gente pode fazer é eu ficar aqui e vocês passam a noite com o papai. O que acham? Claro, se a tia Piril concordar. Piril diz que não vê problema, mas só se ela não se incomodar. Bahá diz que tá bom, que hoje Doruk dorme com eles. Contente, Doruk vai pro colo da mãe e agradece. Sarp só observa em silêncio a conversa delas.
Seida está no camarim se preparando para cantar. Ela pega uma garrafa na bolsa, bebe e chora ao se lembrar de Elis. No quarto, Sarp pergunta o que Piril está tentando fazer. Piril pergunta como assim. Sarp diz que a atuação foi aquela na sala. Piril diz: atuação? Sarp diz: exato, o que você falou pro menino. Nesse momento, Doruk bate na porta do quarto, interrompendo a conversa deles. Barra está no quarto de frente e fica esperando Doruk entrar. Sarp diz que o filho pode entrar e fecha a porta. Doruk pisca para o pai. Sarp sorri e pisca para ele também. Nissan reclama para a mãe por Doruk ter ido dormir com o pai Piril e diz que acha que ele é burro. Barra diz que Doruk não é burro, ele só quer passar mais tempo com o pai deles porque estava com saudades dele. Barra diz que o Sarp é o pai deles e se o Doruk quer dormir com ele, ela não tem que ficar brava. Nissan diz: mas você ficou chateada porque ele foi dormir com eles. Barra diz que ficou chateada com outra coisa, que tudo que deixa eles felizes também a deixa muito feliz. Barra diz que pode contar uma história para ela. Nissan pede para a mãe contar como conheceu a tia Elis, pois nunca contou para eles. Barra começa a contar como conheceu a amiga, e elas dizem que estão com muita saudade dela. Arif vai apoiar Seida no trabalho. Seida canta e vê Elis entrar sorrindo para ela na boate. Doruk dorme nos braços do pai. Seida canta feliz ao imaginar que Elis está ali, Barra, Enver e Atice. Logo depois ela fica assustada ao ver um caixão, começa a passar mal e cai. Arif corre para ajudar ela. No dia seguinte, Doruk acorda e fica olhando para o pai dormir. Piril dá bom dia para ele. Doruk dá bom dia para ela também. Vai para o outro quarto, deita bem juntinho da mãe e volta a dormir. Mais tarde, Doruk pega uma roupa na sacola e Nissan o repreende. Doruk diz à mãe que a Nissan não deixa ele usar nada novo que compraram para ele. Ela faz cara feia e fica brava. Barra diz a Nissan que eles não levaram outra roupa e vão ter que usar aquela. Chateada, Nissan diz: foi aquela mulher que comprou. Eu não quero usar nada disso. Barra diz: Nissan, que feio. A tia Piril foi comprar toda essa roupa pra gente ter o que vestir durante todos esses dias. Você vai usar, não vai? Nissan diz: o papai prefere ela. Barra diz que o que ela disse não tem nada a ver. Ninguém vai poder tirar o pai dela. Ele sempre vai ser o papai dela. Nissan pergunta o que o pai é da mãe. Barra diz: ele é meu amigo. Também é o pai das duas crianças que eu mais amo nesse mundo. Nissan diz: mãe, mas ele não voltou. Casou com outra mulher e teve 2 filhos. A gente ficou esperando ele voltar por muito tempo. Barra diz: olha, Nissan, a gente já tinha falado sobre tudo isso, lembra? O seu pai teve alguns problemas e foi por isso que ele não pôde voltar. Olha, ele vai te explicar o que aconteceu, mas quando vocês forem maior e conseguirem entender tudo direitinho, tá bom? Eu não quero que você fique brava com a tia Piril e nem com seus irmãozinhos, porque eles não têm culpa de nada. Barra diz que tem certeza de que quando eles, o Ali e o Homé se conhecerem melhor, vão se amar muito. E que a Elis e a Seida são como suas irmãs, e ela agradece por ter as duas. Depois da conversa que tem com a mãe, Nissan concorda em trocar de roupa. Os 3 se trocam e vão tomar café da manhã. Piril já está com a mesa arrumada e diz para todos sentarem. Doruk pede para o pai sentar ao lado dele. Seida agradece a Arif por ter ido ao seu trabalho. Diz que ninguém teria ajudado, mas pede para ele não contar nada para o Enver. Arif diz que não ia contar, para não ficarem mais preocupados. Sirin sai do quarto dizendo que já está pronta. Atice diz a Enver que a Sirin vai para o enterro. Ela queria ir e ela não podia falar não. Atice sai na frente. E Enver diz a Sirin: como se atreve a ir para o enterro? Sirin diz: eu não entendi a sua pergunta. Mas pai, o que eu fiz para Elis? E você vai me culpar por tudo que acontecer? Queira você ou não, eu vou junto com vocês, tá? Para ficar com a minha mãe. Enver diz: Sirin, você não vai. E sai, deixando ela só em casa. Piril diz a Barra que aquela blusa ficou bem nela. Barra a agradece e Piril diz: eu queria agradecer pelo que fez, Barra. Barra diz: é mesmo? Pelo quê? Piril diz que por ela ter aceitado e aceitado seus filhos.
Eles vão crescer e ficar com os irmãos graças a ela. Barra fica calada e Piriu continua. Você entendeu que não tivemos nada a ver com o que aconteceu. E ainda explicou isso muito bem para os seus filhos. Não é qualquer pessoa que faria isso. Barra não aguenta a dissimulação de Piriu e diz: eu não sou burra, não me subestime. Piriu se faz de desentendida e diz: como assim? Barra vai se aproximando dela e diz: eu disse que não sou burra como você pensa. Me ouviu direito. Piriu continua com o seu teatro e pergunta do que Barra está falando. Barra diz: você me disse que não tem nada a ver com o que aconteceu. É verdade, os seus filhos não têm culpa de nada que aconteceu. Eles são inocentes, mas de você eu não posso dizer o mesmo. Você já foi até a escola dos meus filhos e perguntou que horas eles saíam. Você pensou que eu não lembraria? Naquele bairro nenhuma mulher se veste como você. Piriu fica até pálida nessa hora, mas tenta se justificar. Barra a interrompe dizendo: você sabia da nossa existência e escondeu dele. Eu acho que você me fez ir pro hotel e que mandou sequestrar os meus filhos. Sem graça, Piriu diz. Claro que não. Barra diz: olha, se eu não tivesse te visto naquele dia na escola, nunca teria pensado isso de você. Mas eu lembro, e era você. E você sabia que nós estávamos vivos há muito tempo. Cínica, Piriu diz que Barra confundiu com outra pessoa e que nunca foi nesse colégio. Barra diz: olha, eu não sou burra e sei que não estou errada. Eu só queria te falar para que saiba que eu sei. Então agora, toma cuidado você. Piriu fica caladinha. Doruk e Nissan chamam a mãe para ver o trampolim que o pai comprou para eles. Nissan e Doruk insistem para a mãe brincar com eles e Barra acaba cedendo à vontade deles. Enquanto isso, acontece o velório de Elis. Seida, Arif, Enver, Atice e toda a família de Elis sofrem muito ao se despedirem dela. No carro de Arif, Seida diz: a gente acabou de deixar ela sozinha e foi embora. A gente vai estar lá em casa confortável enquanto ela vai estar congelando. Até a própria mãe dela deixou ela lá sozinha e foi embora e deixou a filha lá no caixão. Nissan pergunta se a mãe ligou para a vovó. Barra diz que não conseguiu falar com a avó dela, mas conversou com Arif. Sarp não gosta nem um pouco do que ouve. Nissan pergunta à mãe o que o Arif falou, se todo mundo lá tá bem. Barra diz que o Arif falou que tá todo mundo bem. Perguntou como eles estavam e disse que tá com saudades. Barra diz que disse para ele que eles também estão com saudades. O Arif disse que espera que eles voltem logo e mandou um abraço. Nissan e Doruk dizem que queriam ver todo mundo. A Seida, a tia Elis, o vovô Enver, a vovó, a Asli e o Tunk. Doruk diz: eu tô com muita saudade do Arif. Sarp pergunta quem é Arif. Barra diz que é o administrador. Sarp pergunta se é o proprietário. Barra diz que é e sai. Sarp se lembra de quando Arif chegou no edifício e do dia que discutiram na frente da casa do Enver. Doruk e Nissan dizem ao pai que já andou no carro do Arif, que a mamãe também, que às vezes ele leva eles para a escola. Sarp pergunta por quê. Nissan diz: porque ele gosta. E Doruk diz: porque ele ama muito a gente. Piriu diz a Barra: se tem tanta certeza que me viu, por que não comentou com Sarp? Barra diz: eu vou contar depois. Sarp vai para a cozinha. Diz a Piriu que precisa falar em particular com a Barra e pergunta se ela pode dar licença. Barra diz: mas você pode falar o que precisa na frente da Piriu. Ela é sua esposa. Sarp fica calado e Piriu diz que vai sair para eles conversarem com mais privacidade. Barra pergunta do que Sarp quer falar com ela. Sarp diz: eu te dei o celular e você não ligou para os seus pais, então fiquei curioso. Barra está cortando uma cebola e não diz nada. Sarp diz: Barra, quem é Arif? Barra diz: eu já disse, o administrador. Sarp pergunta por que ela ligou para ele. Barra fica calada e ele diz: Barra, te fiz uma pergunta. Barra diz: não interessa. Sarp diz: mas que resposta é essa? Barra diz: não é da sua conta. Eu não tenho por que te dar explicações. Isso quer dizer, se eu ligo para minha mãe, para o meu pai, para o Arif ou para a Seida, não te interessa. Sarp diz: qual é a sua relação com esse cara? É o cara que chegou quando a gente estava indo pro carro? Barra diz: não vou falar.
Nervoso, Sarp diz: eu já vi ele na casa da sua mãe. Por que ele estava lá? Bahá diz: não interessa. Furioso, Sarp grita: é claro que me interessa. Bahá grita mais alto dizendo: não interessa. Você quer que eu explique por quê? Olha, você teve 2 filhos com a Piril e eu não perguntei como tiveram os bebês, se foi da forma normal ou se foi inseminação, porque isso não é da minha conta. E o Arif não é da sua conta. Isso não te interessa. Muito irritado, Sarp bate a mão na bancada com muita força e sai da cozinha, deixando ela só. Sozinha no quarto, Piril diz: calma, fica tranquila. Por favor, ela não pode falar para ele. Ela não vai falar. Sarp entra muito nervoso e pergunta como que ela ficou sabendo que iam sequestrar a Bahá. Então, nós veremos Piril se lembrando de que foi Sirim que ligou para ela naquela noite e contou tudo. Mas Piril não vai falar a verdade para Sarp. Ela diz que foi uma pessoa que trabalha para o Nezir que ligou para ela, pediu dinheiro e lhe deu informação. Sarp diz: ninguém sabe sobre esse número, além do seu pai, do Munir e de mim. Ninguém mais sabe. Você tá mentindo, tá me escondendo alguma coisa. Piril diz que é verdade. Sarp não acredita nela. Se lembra de como ela contou para ele. Diz que naquela noite ela não tinha nenhuma dúvida do que ia acontecer e que foi alguém que ela conhece que falou. Sarp pressiona ela para dizer a verdade. Então, Piril diz que foi o Munir. Sarp pergunta por que o Munir contou para ela e não para ele. Diz que não está entendendo isso e não faz nenhum sentido. Piril diz que ele não precisa entender nada, que o homem que trabalha com o Nezir passou informação e o Munir preferiu que ela mesma falasse disso com ele. Munir diz a Swat que não foi a Sirim que contou para o Sarp que iam sequestrar a Bahá, foi a dona Piril. Swat pergunta como a Piril soube disso. Munir diz que ficou pensando sobre isso, mas não encontrou nenhuma resposta. Nezir diz que Hazim o decepcionou muito com o que fez. Aquele era o momento da sua vingança e ele estragou uma tarefa que era muito simples. Deixou a Bahá fugir. Uma mulher morreu por causa dele e ele sabe como isso o incomoda. Hazim diz que Nezir tem toda a razão. Nezir diz: você sabe o que é pior de tudo? Ser vencido pelo assassino do meu filho. Ele riu de mim e não sei quantas vezes ele fez isso. E apesar de tudo que aconteceu, eu te deixei vivo. Você se perguntou por que o Nezir Corcomaz não matou você, apesar de tudo que fez? Hazim diz que se perguntou e que se Nezir pedisse, ele poderia até se matar. Nezir diz: eu não vou pedir, você vai matar outro, o Munir. Quero que mate seu próprio irmão com as próprias mãos. E eu vou estar observando. Hazim diz: como quiser. Irritado com o que Piril fez, Swat manda Munir descobrir quem deu essa informação para ela. Sarp diz a Piril: agora o seu pai não preocupa mais comigo, não é, Piril? Ele falou para o Munir manter a distância de mim, não é? Piril diz que sim, só que o Munir não conseguiu. O coração dele não permitiu, porque sabe que se acontecer alguma coisa com ele, ela não vai mais conseguir viver. Vejam só o que o trouxa abobado do Sarp vai falar para Piril. Então por isso que ele te deu a opção de me contar, de se livrar da Bahá ou não. Ele queria que você tomasse a decisão e você podia ter ficado quieta. Não sei o que teria acontecido se não tivesse falado. Eu não quero nem pensar nisso. Muito obrigado, Piril. Você não sabe como eu sou grato. Você é uma ótima pessoa. Me desculpa por ter duvidado de você, Piril. Asli e Tum que perguntam a Seida se podem desenhar no quarto deles. Seida diz que é claro que eles podem e fica consolando a mãe da Elis. Depois já lhe pergunta se Seida tá bem. Seida diz: eu tô melhor que a Elis e tô melhor que a mãe dela. Eu também tô melhor que os filhos dela. É só isso que eu sei nesse momento. Jale e Atice dizem para ela descansar um pouco. Seida diz: para que nós estamos vivos? Para terminar morrendo assim? Porque a gente precisa viver sofrendo. Só para terminar morrendo assim? Um pouco de algodão, um buraco e você se foi. Pelo menos todas as tristezas vão junto. Por favor, me fala, porque todos nós viemos parar nesse mundo, para que nós lutamos todos os dias para continuar vivos. Eu estava só pensando. Seida faz vários questionamentos sobre a vida. Atice pede para ela se acalmar, a deixa com Jale e vai correndo até a cafeteria do Arif para falar com Ember. Atice diz a Ember que está preocupada com a Seida, que ela disse que viver não faz mais sentido.
Enver diz a Atice que isso é normal, que quando o ente querido morre, falamos essas coisas, não é fácil. Atice diz que Seida assustou ela e Jale e teme que ela tente contra a própria vida. Enver diz para Arif não ficar com raiva do Yusuf, que ele só queria proteger o seu único filho. Arif diz a Enver que tem um irmão. Sarp pergunta se os filhos têm mais vizinhos em Talabazi, além da Seida e da Elis. Doruk diz que sim, que tem o tio Arif e também o tio Yusuf. Sarp pergunta se eles gostam muito do Arif. Nissan diz que gostam muito, que ele é muito legal. Sarp pergunta por que ele é tão legal. Nissan diz que ele sempre ajuda. Sarp pergunta no quê? Nissan diz, ele tem um café e às vezes a gente vai para lá. O Arif faz uma comida muito gostosa. Nissan conta sobre o evento que teve na escola de pais e filhos. Diz que a mãe não pôde ir e o Arif foi com eles. Doruk diz que nesse dia a Nissan saiu falando para os amigos que o Arif era pai deles. Nissan diz que não é verdade e Doruk diz que é assim. Muito nervosa, Nissan joga os brinquedos no chão e diz, eu já disse que isso não é verdade, Doruk. Não é verdade, não é. Sarp pede para ela ficar calma. Doruk diz que é sim e que ficou bravo com ela. Nissan diz que Doruk não precisava contar. Sarp pede para ela ficar calma. Diz que tá tudo bem, não tem problema. Doruk diz que falou que tinha um pai e a Nissan perguntou onde o pai dele estava. Nissan diz que odeia ele, eles não são mais irmãos, ela não o ama. Doruk diz, mas você disse, e sai correndo. Sarp diz a Nissan que tá tudo bem, que sempre vai ser o pai dela e sabe que ela o ama tanto quanto ele a ama, para ela não se sentir mal, que não fez nada de errado. Sarp pega o tablet que Piril deixou na sala e diz a ela que não quer que ninguém ali use a internet, nem a Barra e nem as crianças. Ele não quer nenhum contato com o mundo exterior, porque se a Barra descobrir que a amiga dela morreu, vai embora dali. Sarp diz que podia jurar que ela deixou o tablet lá de propósito. Piril diz, é mesmo? Então pode ver se ele está com chip dentro. Sarp olha e Piril diz, eu mesma já tirei, não se preocupa. Ninguém pode entrar na internet nessa casa. Eu fui precavida com isso, como você, Sarp. Os meus filhos também estão em perigo, lembra? Sarp, abobado, pede desculpa a ela mais uma vez. Pede para ela deixar o celular dela com ele e diz que vão falar para Barra e para as crianças que ali tem um problema e os celulares não pegam. Piril entrega o celular para ele. Sarp esconde no guarda-roupa, mas ela vê. Sarp diz a Seida que sabe que não é o melhor momento, mas ainda precisa de uma babá e queria que ela cuidasse do Bora de novo. Jale diz que acha que seria bom para ela se manter ocupada. Seida diz que não pode, que agora não está se sentindo bem para cuidar de criança. Preocupados com Seida, Enver diz que acha que ela deveria ficar na casa deles por uns dias ou eles ficam ali se ela precisar. Seida sorri e diz... Bom, eu tenho certeza que assustei vocês porque estava falando com uma louca. Fiquem tranquilos, eu só falei bobagem, mas eu não estou pensando em me machucar. Não é porque eu goste desse mundo ou porque alguém me ame, nada disso. É pelo Arda, eu preciso mandar dinheiro para ele. E porque eu tenho vocês. Eu não quero ver vocês tristes. Eu sei que vocês não aguentariam se eu morresse. Olha, é sério. Não é fácil ter pessoas que me amem, muito menos como vocês. Não parem de se preocupar assim comigo, vai? Jale diz que se Seida quiser, pode ficar ali com ela. Seida diz que ela não pode dormir ali com uma casa tão linda como a dela e a agradece muito pelo que fez. Seida diz que no começo via Jale como uma mulher muito fria, que nem o gelo de um congelador gigante, mas acha que não a conhecia tão bem como pensava. Atice diz que Jale é muito boa, além de ser honesta. Seida diz que é sério, tá bem. Eles podem ligar para ela quando quiserem. O Arif vai estar ali e vai ficar de olho o tempo todo. Jale diz que se ela precisar de alguma coisa, é só ligar. Eles vão embora. E ao ficar sozinha, Seida chora e diz, ela não tá mais aqui. Barra deixa Nissan e Doruk no quarto e diz que vai fazer algumas coisas na cozinha. Doruk se levanta e diz que vai dormir com o papai. Nissan diz que ele não pode ir, senão a mamãe vai brigar. Doruk diz, eu não ligo, Nissan, e sai do quarto. Doruk vai até o quarto dos gêmeos e aperta a mãozinha de um deles. O bebê acorda chorando e Doruk vai correndo para o quarto do pai. Piril pergunta a ele se há algum problema.
Doruk diz que não e pergunta se pode dormir na cama dela. Piriu diz que é claro que pode e chama ele para a cama para fazerem uma surpresa para o pai dele. Doruk surpreende Piriu ao dar um beijo nela. Piriu mostra um jogo para ele no tablet e Doruk diz que joga aquele jogo com a tia Elis o tempo todo. Nissan fica com ciúmes ao ver o pai dizendo para Ali que ama ele demais e vai para o quarto chorando. Sarp vai atrás dela e Nissan diz: "Não entre aqui, eu não gosto mais de você. Você não pode mais ser o meu pai. É o pai desses meninos." Barra pergunta a Sarp o que foi. Sarp diz que a Nissan viu ele com Ali e ficou triste. Sarp diz: "Eu tento me manter afastado dos dois o máximo que eu posso durante o dia. Eu nem olho para eles com a Nissan e o Doruk, mas..." Barra interrompe ele dizendo: "Não é bom fazer isso. O que você fez foi errado. O Ali e o Omer também são seus filhos e eles também precisam da sua atenção. Age normalmente como se estivesse em um dia normal, porque se você esconder a verdade, isso não vai fazer bem. Não pode esconder do Doruk e da Nissan, que ama o Ali e o Omer. Fazer isso deixaria ainda mais doloroso. Precisa ser honesto, se é que consegue, é claro. É melhor assim. Eu vou falar com a Nissan, não se preocupa. Ela é muito inteligente, sei que vai entender." Nissan diz à mãe que o Doruk foi para o outro quarto, agora tá lá com eles. É muito burro. Barra diz que elas já tinham conversado sobre isso, que o Doruk tá muito feliz porque finalmente pode ficar com o pai, e elas têm que entender isso. Barra diz a Nissan que o Ali e o Omer são seus irmãos e é natural o pai dela amar os dois, e é claro que ele também ama ela e o Doruk. Barra diz: "Eu não deixo de amar o Doruk porque eu amo você. E eu não deixo de amar a tia Elis porque eu amo a Seida, não é? Ou você deixaria de me amar porque amo seu irmão? Não amo seu pai? O coração humano é tão gigante que tem a capacidade de amar demais, amar muito. Agora você tem mais 2 irmãos, isso é maravilhoso. Agora você ama 2 pessoas pequenininhas e mais 2 pessoas vão amar você. Pensa nisso, não é incrível?" Nissan escuta a mãe com muita atenção. Depois, Barra conta para ela como foi o sonho que teve com Elis e o pai. Piriu deixa Doruk jogar o joguinho no tablet e depois eles conversam sobre um livro que ela tá lendo que fala sobre como as pessoas sonâmbulas se comportam. Sarp entra no quarto e surpresa ao ver Doruk diz: "Filho, você quis dormir com seu papai de novo?" Doruk balança a cabeça afirmando que sim. Sarp deita ao lado dele e o abraça. Sirin Demônia diz aos pais: "E aí, tem alguma notícia da minha irmã? Como ela tá, hein?" Enver diz que ela está muito bem, muito feliz com o Sarp e as crianças. Sirin diz que duvida muito, mas se o pai tá falando... Ati se pergunta por que ela disse isso. Sirin diz: "Porque eu soube que a Piriu e os gêmeos também estão lá, e eu não acho que seja o melhor cenário para um velho casal que tenha planos românticos." Enver pergunta como que ela sabe que a Piriu está lá. Sirin fica sem saber o que responder. Sarp e Doruk dormem. Piriu levanta com muito cuidado e pega o celular no guarda-roupa. Doruk acorda, vê ela pegando o celular e saindo do quarto e acredita que ela é sonâmbula. Doruk vai atrás dela. Piriu liga para Munir e diz: "Munir, presta muita atenção que eu não tenho muito tempo. O Sarp me perguntou se eu sabia sobre o sequestro e eu disse que foi você que me avisou." Doruk está escondido, de olho em Piriu. Munir diz a Piriu que isso não é verdade e o Sarp vai odiar o seu SWAT. Piriu diz que isso não interessa nesse momento. Doruk diz baixinho: "Eu acho que a tia Piriu é uma sonâmbula", e volta correndo para o quarto do pai. Da porta, ele vê a mãe saindo do quarto dela e diz: "Será que a mamãe também é sonâmbula?" Barra se assusta ao encontrar Piriu na sala. Surpresa ao ver Barra, Piriu esconde o celular para que ela não veja. Diz que não conseguia dormir e então estava sentada ali. Barra não diz nada e vai saindo. Piriu a chama e diz que quer falar com ela sobre uma coisa. Dissimulada, Piriu diz: "Não fui eu quem te chamou pro hotel e nem quem mandou sequestrar os seus filhos. Por favor, acredita, eu nunca poderia fazer uma coisa dessas porque eu também tenho filhos. Além disso, eu preciso te pedir um favor. E eu vou entender se você recusar, mas quero te pedir para não contar pro Sarp que me viu no colégio das crianças." Barra pergunta por quê.
Piril diz que é porque ela mesma quer contar para o Sarp e ficaria muito grata se ela deixasse contar para ele. Barra diz: não se preocupa, ele não tem por que saber. Piril pergunta o que ela quer dizer. Barra diz que não tem interesse no seu marido e sai deixando ela só. No dia seguinte, Seida se lembra de Arif dizendo que Camil chamou eles de ladra e sai furiosa de casa. Seida entra na loja de Camil e começa a quebrar tudo ali. Ela diz que agora ele vai ver com ela. Assustada, a dona pergunta o que é isso. Camil manda chamar a polícia. Seida joga os vestidos no chão e diz: você disse que a minha amiga era uma ladra, não é? Toma. Ela pega um produto na bolsa e diz: você chamou a minha amiga de ladra, né? Você chamou a minha Elis de ladra, né? Agora vai, eu quero ver. E joga o produto nos vestidos. Ela chama a Camil de careca safado e quebra a porta da loja. Depois, Seida diz: vai, velho, chama minha amiga de ladra de novo. Amber e Atice ficam muito preocupados por não conseguirem falar com Seida e liga para Arif. Arif diz para Amber não se preocupar, que tá tudo bem com ela. Que a maluca foi até a loja onde a Elis trabalhava e ele vai fazer de tudo para não chamarem a polícia. Ao chegar à loja, Arif fica abismado ao ver como Seida deixou o lugar e ela está dentro do carro da polícia. Doruk pergunta por que Piril nunca fica com os filhos, se é porque eles são feios. Piril e Nissan acham graça da pergunta dele. Barra repreende Doruk, diz para ele tomar cuidado com o que fala, que isso foi grosseria. O Ali e o Homer são irmãos dele e não tem como serem feios, eles são lindos. Piril diz: é claro que eu fico com eles, a tia Leila só tá me ajudando, meu bem. Doruk pergunta o que Piril faz. Piril diz que é professora de inglês. Doruk pergunta se ela pode ensiná-la a falar inglês. Piril diz que é claro que pode. Doruk diz que vai ensinar para a mamãe e para Nissan. Nissan diz que não, que aprende quando crescer. Doruk levanta a mão e diz: professora, eu quero aprender a falar agora. Sarp sorri, mas quando Nissan diz: olha, talvez o Arif saiba falar inglês, ele ensina a gente. Sarp para de rir na hora e Doruk diz: não, ele não sabe. Nissan diz que talvez o Arif saiba falar inglês porque ele fez faculdade e pergunta para a mãe o que ele estudou. Barra diz que engenharia. Sarp não gosta nem um pouco de escutar Nissan e Barra falar sobre Arif. Piril pergunta quem é Arif. Nissan diz: é o nosso vizinho que ajuda a gente o tempo todo. Ele gosta muito da gente e a gente gosta dele. Sarp fica olhando bem sério para a filha. Nissan pergunta à mãe se podem ligar para o Arif porque está com saudade dele. Sarp não deixa Barra responder e diz: nós não podemos porque o sinal aqui é fraco. Os celulares não pegam. Doruk diz: não tá fraco, tem sinal. Sarp diz: não, filho, não tem sinal. Doruk diz: mas ontem à noite a tia Piril estava falando no celular, porque eu ouvi. Piril fica sem graça e Sarp e Barra olham para ela intrigados. Piril diz: eu no celular? Doruk diz: aham, enquanto você estava sonâmbula. Piril sorri e diz que ontem à noite ela e o Doruk conversaram sobre o que era um sonâmbulo antes de dormir e ele está falando disso. Sarp parece acreditar no que Piril fala, mas Barra fica desconfiada. Swat liga para Sirin e diz que um carro está indo buscá-la. Vai chegar em 30 minutos. Sirin diz: se eu não for com ele, vou arrumar problema. O que eu fiz agora, hein? Arif volta para casa com Seida. Seida diz que ele a obrigou a pedir desculpa para aquele velho e disse que ela ia pagar por tudo. Seida diz que Arif devia ter deixado prendê-la. Ela ia dormir na cadeia e depois já era. Arif diz: Seida, presta atenção e não me irrita mais. Tá todo mundo triste aqui. Não é só você que tá chateada não, com a morte. O seu Amber tá chateado, eu tô triste e a dona Atice ficou arrasada. Você tinha parado para pensar nela? A filha e os netos estão em perigo. E ainda por cima tem a Sirin. Muda esse seu comportamento. Não vem com essa de deprimida pra cima de mim, não. Você dizia que depressão era pra rico. Você só pode ficar deprimido se for rico. Senão você só pode trabalhar todos os dias. Seida diz: ah, não, eu não falava isso. Era Barra. Sem graça, Arif diz: foi você que falou. Seida diz: a Barra que falava. Amber e Atice estão esperando por Seida. Ao vê-la, Amber diz:
Ah, minha filha, por que você fez uma coisa dessas? A Tice diz. Enver não piora as coisas, porque ela estava muito chateada. Seida diz pra Tice deixar o Enver falar, brigar. Afinal é como um pai, e pai faz isso, né? Seida abraça Enver e diz, vai, briga comigo, me deixa ter um pai. Com um leve sorrisinho, Arif diz, a Seida tá me irritando hoje. Enver diz pra Tice subir com a Seida que ele e o Arif precisam fazer uma coisa. Ao ficarem sozinhos, Enver diz que Arif vai com ele para um lugar. Sirin chega ao encontro de Swat. Ele recebe ela todo sorridente. Sirin é fria com ele. Swat diz que acha que ela está o castigando. Sirin pergunta por que será. Swat diz que talvez porque tenha tratado muito mal nos últimos dias. Ele pede desculpas a ela por ter a tratado tão mal. Diz que sabe que foi ela que informou o Sarp e dá uma joia para ela. Sirin diz que vai ter que tirar a pulseira antes de chegar em casa. Não pode usar com os pais. Sirin diz que a pulseira é linda, mas na verdade esperava um anel. Swat fica olhando intrigado para ela, pensando se realmente compreendeu o que ela quis dizer com isso. Enver e Arif chegam ao café de Emily. Arif diz a Emily que o Enver é o pai da Bahá. Enver agradece ele por ter se preocupado com a Bahá e diz que foram lá pela Seida. Enver diz que Arif lhe contou que a Seida é uma antiga amiga dele. Diz que ela está numa situação crítica. Eles estão com medo dela fazer alguma loucura e conta o que ela fez na loja do Camil. Emily começa a rir e diz, ela atacou uma loja? Parece que as pessoas nunca mudam mesmo. E pergunta qual foi a loja que ela atacou. Arif diz que foi a loja que a amiga assassinada trabalhava. Emily fica sério e diz que entendeu.